Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. O irmão Juscelino se assustou. Irmãos, hoje nós vamos estudar a 12ª lição, a lição 12 da nossa revista O Espírito Santo e Você. Eu vou pedir para o Patrick diminuir um pouco ali para mim, porque minhas folhas estão voando. Então, nós vamos estudar a 12ª lição, os princípios e objetivos dos dons. Bom, irmãos, nós já adiantamos bastante, né? Nós já percorremos bem a revista, nós aprendemos muitas coisas até aqui. Nós vimos na primeira aula quem é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Consolador, né, o Paracleto, o nosso advogado, aquele que habita em nós, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Tudo isso nós aprendemos. Aprendemos sobre o símbolo do Espírito Santo, né, como através desses símbolos o Espírito Santo atuou na Bíblia como um todo. Por exemplo, o selo, né? O selo ali é onde nós, é a garantia, a propriedade exclusiva de Deus que somos selados pelo Espírito. Vimos também o Espírito Santo nas Escrituras, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, corrigir, né? Orientar, preparar, equipar todo o povo de Deus para a boa obra. Nós vimos também aqui a atuação, a concepção do Senhor Jesus e o seu ministério, né? Então, nós vimos a atuação do Espírito Santo desde a concepção do Senhor Jesus até ali sua morte e ressurreição. Nós vimos ali a atuação do Espírito Santo no batismo, né? Que representou a Trindade ali, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vimos também, depois do Pentecoste, a vinda do poder, né? A descida do Espírito Santo, que a partir daquele momento veio habitar em nós para sempre, de uma forma plena. Nós vimos também, então, sobre o Espírito Santo na vida do crente. Nós vimos o batismo com o Espírito Santo, um único só batismo. Nós vimos a luta interior do crente. Nós vimos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí na última aula nós vemos o que? O fruto do Espírito Santo, né? E suas características. A irmã Luna trouxe aqui, né? Representando o fruto do Espírito Santo, a mexerica e os seus gomos, né? Achei interessante essa analogia. E essa característica, qual é a primeira que está lá em Gálatas? Os irmãos lembram? A primeira característica do fruto? O amor, exatamente, né? O amor, ele é a base de tudo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o amor, porque isso é de total importância na aula de hoje. Então, irmãos, depois que a gente viu esta parte, nessa introdução do que nós aprendemos até aqui, aí nós vamos entrar agora nos princípios e objetivos dos dons, porque Deus, Ele não fez as coisas por um acaso, né? Deus não faz as coisas aleatórias. Para Deus tudo tem um propósito, né? Nós estamos servindo ao Senhor e nós estamos dentro do propósito de Deus. Por isso que essa aula é uma aula introdutória, porque nós vamos falar nas 3 aulas seguintes sobre os dons do Espírito Santo. Então essa aula vai ser introdutória, porque ela vai nos colocar melhor dentro das próximas aulas. Nós vamos ver os dons de ministério, os dons de serviço, os dons de sinais. Essas são as próximas aulas. Então esta aula é introdutória, porque a gente vai entrar dentro então dessas próximas aulas, se aprofundar nesse estudo. Por isso é muito importante. Então vamos orar mais uma vez para a gente iniciar a nossa aula. Que Deus abençoe. Eu vou pedir para a irmã Cleonice estar orando por nós. Oremos.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós rendemos graça a Ti, Senhor. Tão certo que o Senhor é o nosso único Deus, é a nossa rocha, a nossa fortaleza. E nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, Pai, declarando que nós precisamos mais de Ti. Nós precisamos, Pai, ter um olhar de empatia, nós precisamos se colocar no lugar dos nossos irmãos, nós precisamos, Senhor, que o Seu Espírito se mova cada vez mais em nosso ser, para que nós possamos, Senhor, chegar ali mais perto de Ti, Senhor, em espírito e em verdade, porque esse amor, Senhor, tem que ser aquele amor da cruz. Quando o Senhor estava morrendo, Senhor, o Senhor olhou para toda aquela gritaria, aquela falta de respeito e ainda pediu para que Deus tivesse de misericórdia do povo, Senhor. Então, nesse momento, Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por esse momento, Senhor, aonde vamos aprender mais do Teu Santo Espírito, que a Sua palavra venha falar, Pai, com gratidão ali no nosso coração, que nós sejamos gratos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem dado a esse povo, Senhor, que precisa e que Te ama muito, Senhor. Seja conosco, esteja à frente do trabalho, abençoe nosso irmão Fernando, que ele venha a ser usado pelo Teu Espírito, Senhor, e que toda fala aqui, Senhor, seja para edificar e glorificar o Teu santo nome. E é em nome de Cristo Jesus que nós Te agradecemos, hoje para todos sempre. Amém. Amém. O alvo da nossa lição, irmãos, é conhecer os princípios básicos da doutrina dos dons espirituais. Nós vamos saber, entender que os dons foram dados por Deus para o pleno crescimento da igreja. Isso é muito importante, irmãos, porque os dons, eles têm um objetivo, e esse objetivo é glorificar a Deus. Esse objetivo também é para o pleno conhecimento, crescimento da igreja do Senhor, é para nos edificar. Então os dons têm um objetivo, e é isso que a gente vai aprender hoje, entender melhor. Alegrar-se com os dons dados por Deus e desenvolvê-los, estudar, se tornar mais conhecedor dos princípios básicos sobre os dons espirituais. Então nós vamos entrar agora nesta aula, Então o objetivo da nossa aula é esse, entender então quais são os objetivos, os princípios dos dons. Eu vou pedir para os irmãos abrirem então a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, nós vamos ler do 1 ao 6. Gente, como assim essa aqui? Efésios 4, nós vamos ler do 1 ao 6. Amém? A palavra de Deus diz assim: Por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo, há um só batismo, há uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há somente um Deus e Pai de todos, que é Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Amém, irmãos? Eu já acho interessante aqui nessa leitura que a gente estava vendo aqui, o texto devocional,
sobre como Paulo fala sobre a unidade da igreja. É interessante que Paulo fala assim, né? Primeiro ele fala: peço que vocês vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Né? Paulo começa a falar aqui sobre a unidade da igreja, e uma unidade em amor. Quando nós vamos estudar sobre os dons espirituais, nós precisamos entender que tudo isso tem que ter base em união, em amor. Né? Nós somos chamados para ter um relacionamento com Deus e também com os nossos irmãos. E esta base, o amor é o principal. O maior fundamento aqui é o amor. E Paulo começa a dizer assim, irmãos: sejam humildes, bem educados, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Olha só o que Paulo está dizendo aqui para nós, que não vai ser fácil. Quando ele falou suportando, realmente é uma escolha nossa. Nós sabemos que nós temos defeitos, né? Cada um de nós tem um jeito diferente, uma maneira diferente de pensar, e nós estamos convivendo, e é natural que às vezes possa vir algum desentendimento, uma discordância, mas nós temos que lembrar que nós somos irmãos em Cristo. É isso que é importante. Então o texto fala que a gente tem que nos suportar em amor. Então não é fácil, irmãos, não é fácil, mas nós temos essa escolha, né? Deus nos deu essa escolha. Tanto é que a palavra do Senhor disse: se você tiver algo contra o seu irmão, deixe a sua dádiva ali e vai resolver. Não é para amanhã, é para agora. Entende? As coisas de Deus, porque o mandamento que o Senhor Jesus nos deu, Ele falou: novo mandamento vos dou, amar seu Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a base de tudo é o amor. Por isso que nós vamos falar bastante sobre o amor. Porque se nós queremos que Deus derrame essa porção, então, dos dons em nós, para nosso crescimento, glorificar a Deus e a edificação da igreja, nós precisamos viver, então, em união com amor. Eu também vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, nós vamos ler do verso 18 ao 27. Eu vou pedir para a irmã Luna estar lendo para a gente. 1 Coríntios 12, 18 ao 27. O corpo tem muitas partes. 1 Coríntios 12, do 18 ao 27. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que tinha menos, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo,
e individualmente membros deste corpo. Amém. Bom, irmãos, Paulo começa aqui a fazer uma analogia muito simples que a gente vai entender bem. Ele fala sobre, então, a igreja de Cristo, ele faz essa analogia de um corpo humano. Então, nós conseguimos identificar muito bem o que ele quer dizer através dessa analogia. Ele começa a falar, irmãos, que nós somos o corpo de Cristo. O Cristo é a cabeça deste corpo. E todos os membros desse corpo são de vital importância. Todos os membros deste corpo são importantes. Ele começa a falar essa analogia, por quê, irmãos? Porque quando nós olhamos assim para o nosso corpo físico, se entrar uma pedra no nosso olho, não vai afetar o nosso corpo como um todo? Se os irmãos estão olhando e andando e pisou num prego, não vai afetar o corpo como um todo? O corpo todo vai sofrer. Por quê? Porque todos os membros do nosso corpo são igualmente importantes. E a igreja da mesma forma. Nós não podemos pensar assim, o meu ministério, o meu trabalho, aqui nessa função que eu faço na igreja não é importante. Irmãos, quem pensar assim está totalmente enganado. Quando um membro do corpo pensa assim e ele deixa de fazer a sua função, o corpo todo sofre. Agora, se todos fazerem então o seu trabalho, aí sim o corpo anda perfeitamente, ele consegue então evoluir. Por isso que é de total importância a gente lembrar que não importa o trabalho que fazemos, mas todos esses trabalhos são muito importantes. E se eles não forem feitos, o corpo sofre. Ele faz analogia aqui do olho, das pernas, e a gente vê que o texto, ele fala assim, de modo que não deve existir divisão no corpo. Eu lembrei da aula passada que eu dei sobre o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, onde o Senhor Jesus lembrou ali para os fariseus que se Satanás tivesse então o seu reino dividido, ele se destruiria. Teve esse texto. E da mesma forma, se o nosso corpo, o corpo de Cristo, a nossa igreja, estiver dividida, também não vai para frente. Por isso a união, por isso nós temos que saber que todos nós somos importantes, que todos nós devemos nos ajudar, todos nós devemos apoiar um ao outro em cada ministério, já que a gente está falando sobre a questão aqui do ano que vem, os ministérios, então vamos usar um pouco isso. Então cada trabalho é importante. Então por isso os irmãos analisem, pensem com carinho para aquilo que foi chamado, porque o texto mesmo fala, o texto que a gente leu, que Paulo fala lá em Efésios, que o Senhor nos chamou cada um para o seu ministério, cada um tem o seu dom. Os irmãos sabem quais são os seus dons, seu ministério, o seu chamado, como que é preciso se colocar à disposição para a gente entender aquilo para que Deus nos chamou. Se nós não colocarmos à disposição, como é que vamos saber para aquilo que Deus nos chamou? Por isso que a gente tem que trabalhar, por isso que a gente tem sim que estar envolvido na obra do Senhor. E aí, como conjunto, a gente sim vai glorificar a Deus, vai abençoar pessoas e as pessoas vão glorificar a Deus através das nossas atitudes. Nós nos preparamos aqui, nos fortalecemos, nos encorajamos e nós saímos para fora fortalecidos para levar o nome do Senhor. É assim que a igreja funciona, em unidade e em amor. Mas se haver divisão, o corpo sofre. Tanto é que fala assim, se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Então é isso, irmãos. Se uma parte sofre, você
é de vital importância. Se você não estiver no corpo inserido, se você se isolar, se você não se colocar à disposição para o trabalho, o corpo vai sofrer. Porque o corpo é assim. É a vontade de Deus que é assim. E Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós temos o nosso chamado. Nós temos que levar a mensagem do Evangelho às pessoas. Mas nós temos que nos fortalecer aqui dentro. Então, é a união. Nós nos encorajamos, como eu disse, nos fortalecemos, nos preparamos. E aí a gente vai estar, então, dentro da vontade de Deus. Aí Deus vai derramar os dons dentro da nossa igreja. E nós vamos falar com autoridade e ousadia em nome de Jesus aí fora. Por isso que isso é de total, vital importância. E eu acho interessante, irmãos, que o autor da revista aqui, os irmãos veem logo aí na introdução, que ele fala que nós somos uma casa de ferramentas. Ele usa essa analogia, nós somos uma casa de ferramentas. E cada membro é uma ferramenta. Porque Deus dá diversos dons, variados dons. Não há um único dom. O Espírito é um só, mas são vários dons. E ele usa aqui como uma casa de ferramenta. Quando vai haver uma construção, quando vai construir uma casa, é necessário que o pedreiro tenha ferramentas adequadas para isso. Ele vai ter um alicate, ele vai ter um martelo, ele vai ter uma furadeira, ele vai ter uma chave de fenda. Por quê? Porque é necessário que tenha várias ferramentas para cada tipo, então, de obra que vai ser feita na casa. E quando as ferramentas são adequadas, a construção ela vai de vento em popa. É uma construção que vai ficar boa. Por quê? Porque as ferramentas estão sendo bem usadas. Irmã? Eu tinha uma professora na faculdade e ela contava de um irmão dela que era advogado. E ele era colecionador. Tinha um quarto na casa dele que era só de ferramentas. Então tinha na mínima chave de fenda que você imaginasse a uma máquina maior. E quando perguntavam para ele por que ele colecionava ferramentas, por conta disso. Porque quando você usa a ferramenta certa naquela atividade, naquele trabalho, você obtém um resultado perfeito. Então, quando eu penso assim, nessa comparação aqui do autor da revista, do escritor da revista, que ele pensa, gosto de pensar na igreja cristã como a grande casa de ferramentas de Deus. E essa leitura é perfeita quando o corpo é a igreja e há essa dependência dos membros um do outro. Um membro depende do outro. Se um quebra, o corpo todo sofre. Então, aí entra essa questão de cada um reconhecer qual é o seu dom, onde eu posso atuar para ajudar. E aí vai se encaixando esse quebra-cabeça e entra em funcionamento, né? Aí dá então a grande engrenagem. Exatamente. Muito boa essa analogia. Irmã? Irmão, ontem, eu estava ali no evangelismo, na Igreja Conecta, e foi uma bênção. Só que aí a gente na rua abordou um senhor, que o nosso foco era crianças. E ele nos atendeu. Aí ele falou assim, vocês estão vendo aquela igreja ali? Aí a gente olhou, sim. Nós que estamos fora da igreja, a gente observa muito o testemunho das pessoas. E quando eu fico aqui olhando, tem a pessoa que fica na portaria ali, sai para mexer no celular. Então ele não está envolvido no culto. Aí depois ele foi lá e falou assim, aqui na minha casa, porque aí depois a gente fazia perguntas se que gostaria de receber visitas e estudo bíblico. Aí ele falou assim, aqui na minha casa tem a minha mãe e meu irmão que são cristãos, só que eu não sou, porque eu olho para eles e ser cristão como eles eu prefiro não ser. Então você está vendo o poder do testemunho. Às vezes a pessoa olha para a pessoa e a família não vê graça e não quer ser como aquela pessoa. Aí ele foi e falou, aí uma irmãzinha bem ousada, que estava ali com a gente, graças a Deus, ela falou assim, não, mas e a graça de Deus? Nós estamos aqui pela graça.
não é pelo que nós fazemos, não. Aí ele foi e falou assim, não, tudo bem, mas você concorda, porque ele é muito questionador, você concorda de que o testemunho do cristão deveria ser a prioridade? Porque as pessoas, eles nem da minha casa conseguem me ganhar para Cristo, porque eu não vejo graça no que eles fazem e eles não dão testemunho nenhum. E olha que a minha mãe é cristã. Aí eu comecei a refletir de uma certa forma, se o mundo não vê graça dentro da nossa casa, se não começar a não ver graça no pai, na mãe, no irmão, na tia, no tio, eles não vão se render a Cristo, porque o testemunho, a Bíblia fala que é primordial. Aí uma colega que estava com a gente, né, uma irmãzinha que mora naquela rua, ela falou, a primeira vez que eu saio para evangelizar, e eu estou amando, mas eles não têm nada para falar contra mim, contra a minha casa. E já é um testemunho, né? Então, são coisas assim que agradam o Espírito Santo quando você se posiciona como cristão, seja dentro da igreja, que eu penso assim, se eu tenho a salvação, eu já tenho habilidade como pastor, Eliel estava falando para a gente ontem, se você tem a salvação, nada te impede de ir para a rua, nada. Não é ministério, não é cargo. Independente, se você não tiver cargo nenhum, nada vai te impedir para ir para o ID, nada. Ninguém pode te bloquear. Por quê? Porque você aceitou a Cristo, você tem a salvação e agora você é liberto para falar para outras pessoas a se renderem aos pés do Senhor. Então não é o cargo que você tem na igreja que vai te capacitar. Agora você precisa ter uma igreja, porque a comunhão, se você não tiver comunhão com o irmão, é o que o irmão está falando, nada vai ser válido. Mas, irmã, eu só queria pontuar uma questão. O apóstolo Paulo, antes dele começar o seu ministério, ele passou alguns anos preparando para ir para. Sim. Então, assim, nós aceitamos Cristo, nós temos que levar a mensagem, mas a gente precisa entender a mensagem que a gente vai levar. Sim, que vai levar a mensagem de salvação. Tanto é que a gente levou só a mensagem de salvação, foi o que o pastor falou. É só a mensagem de salvação. Não tem uma... Se você conseguir levar a mensagem de salvação e aquela pessoa entender que Jesus morreu para salvar e ele precisa se arrepender dos seus pecados, você já fez o evangelismo. Sim. E olha que ali a gente encontrou pessoas que não tinham visão da palavra de Deus. É impressionante, coisas que a gente faz aqui, que a maioria é ex-cristão, lá já foi o oposto do que eu vivi ontem. Entendeu? Então foi assim, foi algo assim extraordinário, as pessoas bem preparadas, assim, no sentido assim, o pastor chamou, primeiro falou a palavra, falou, ó, vocês vão. Ah, eu não sei falar. Vão, vocês têm a salvação. E eu achei aquilo o máximo, porque às vezes a gente se incomoda e fala, não, mas eu tenho que ter toda uma preparação. Eu preciso estudar. Não, se você falar, ó, Jesus te ama, você já está praticando o ID. Aí ele até deixou um modelinho de um versículo bíblico. Extraordinário, irmão. Eu saí realmente renovada. Renovada, assim, sabe, coisas que às vezes a gente fala, já sei de muita coisa do evangelismo, mas abriram os meus olhos para algumas coisas que eu não... sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. Porque as pessoas têm ideias, né? Deus vai inspirando, o Espírito Santo ali vai mostrando e você vai aprendendo a cada dia. Eu cheguei a tal ponto que eu falei, mas por que eu não tive essa ideia antes? Mas já foi lá para trazer para nós. Mas está certo. Irmãos, então nós entendemos aqui então essa questão do corpo, né? Da necessidade de estar em união, de estar em amor para o bom andamento então da igreja. Nós vemos que os membros são totalmente importantes. Irmã Picasso? Eu paro com o motor, né? O motor tem uma peça minúscula que é quebrada e perde todo o funcionamento dele. Exatamente. O trabalho em conjunto tem que ver daquela peça. E o óleo, fazendo a analogia, o óleo, o azeite do Espírito Santo, né, irmão? Que a gente precisa estar em comunhão plena com Deus todo o tempo, que aí Deus vai derramando, então, a unção em nós, né, esse óleo. E como o irmão colocou,
É até a peça menos que a gente acha, né, na nossa pequenez, que não é tão importante, sem ela não funciona, né? Quando eu estava estudando, aí eu estava fazendo umas pesquisas e vi no corpo humano tem 3 órgãos vitais, né, que são ali juntos, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas, por exemplo, o cérebro, o coração e o pulmão, eles estão interligados, precisa de um do outro. Então, nós também somos assim, nós estamos interligados e precisamos um do outro. E todos são importantes, todos são extremamente importantes para o bom andamento do corpo. Então, esta parte ficou entendida, né, irmãos? Agora nós vamos falar sobre dons espirituais e talentos naturais. Há uma diferença sutil aqui, talvez a gente, olhando por cima, a gente não consiga compreender, mas agora nesse momento nós vamos entender então o que é talento e o que é dom, né? Talentos espirituais, esta palavra já diz, né? Espiritual, dons espirituais, né? Dons espirituais vem do quê? Do Espírito Santo. Quando acontece isso? Após um novo nascimento. Quando nós nos convertemos e entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, nós somos selados pelo Espírito. O Espírito passa a habitar em nós. A partir deste momento, o Espírito nos capacita com dons e variados. Conforme a soberania e a vontade de Deus, Ele distribui os dons à igreja. Não é o que a gente quer, mas é como Deus quer, né? A sua soberania, no seu propósito, como convém a Deus dar esse dom conforme a necessidade da igreja. Então Deus dá esse dom. E esse dom, como é que a gente cada vez mais se enche desse dom? Da presença de Deus. Nós temos que buscar a Deus constantemente em oração, na leitura da palavra. Nós temos que estar em amor, em união com os irmãos da igreja. E aí Deus vai derramando cada vez mais a porção do dom na nossa vida. Mas a gente precisa estar na presença de Deus. Então não é pela nossa força, mas sim pela nossa comunhão com Deus. Aí Deus nos vai então derramando cada vez mais os dons na nossa vida para a gente usar no ministério, usar para glorificar a Deus e para o crescimento pleno da igreja. Esse é o objetivo dos dons após o novo nascimento. Agora, talentos naturais é um pouco diferente, é aí que a gente tem que se atentar. Por exemplo, talento natural, ele vem desde o nascimento, né? Nós podemos nascer com talentos ou adquiri-los durante a nossa vida. E aí sim, exige um pouco do nosso esforço para o talento. A gente precisa se capacitar, correr atrás, buscar, que aí a gente vai então aprimorando esse talento. Por exemplo, um jogador de futebol, às vezes ele nasce com aquele dom de jogar bola, só que ele precisa treinar para evoluir naquele talento que ele tem. Então é meio que assim, com a força dos braços, né? Porque não vem do Espírito ali, mas todas as coisas vêm de Deus. Deus dá um talento também para as pessoas, não com o objetivo da igreja, mas dá um talento para quê? Para que também nós sermos abençoados. Por exemplo, cientistas, né? Os cientistas, ele vai ali, Deus dá o talento para ele vai ali, estuda, cria remédios, fórmulas que vai nos abençoar no tratamento médico. Tudo isso é um talento e ele é desenvolvido. A música é um A talento, música, né, como a revista diz, é um talento. Né? A pessoa nasce com aquele dom vocal, né? Canta bem ou toca instrumentos muito bem, né? Traz uma emoção à pessoa, mas não ministra ao espírito. Aí, né, é só o espírito. Mas o talento sim, aí a pessoa começa a fazer aula de canto, ela começa a evoluir e de repente ela começa então cada vez mais a desenvolver esse talento. Então a gente tem que só separar aí, né? Os dons espirituais vêm depois da conversão, após o novo nascimento. E os talentos naturais, ele vem desde o nascimento.
para a gente não confundir. Mas tudo vem de Deus, né? Tudo vem de Deus, tudo é propósito de Deus. Deus capacita os homens com talentos para também nos abençoar, não é verdade? E aí a gente vê, então, como é que é. E aí também na parte dos talentos naturais, está escrito assim, na página 60, tá? Embaixo do gráfico. Talentos naturais ou habilidades profissionais consagradas a Deus podem funcionar de forma parecida com os dons espirituais ou acompanhar os dons a eles relacionados, visto que ambos provêm de Deus. O importante é usar tudo o que temos para edificar outros e glorificar a Deus. Então, tudo vem de Deus para glorificar a Deus. Então, Deus capacita pessoas com os dons, né, espirituais e com os talentos naturais. E é importante, irmão, saber que nós podemos usar os talentos naturais dentro da igreja, como o texto diz, né? Às vezes você tem habilidades no setor que você pode entender que não é o seu dom, mas você tem aquele talento natural, aquela habilidade para lidar numa função que a igreja está precisando. Então você vai abençoar a igreja com o seu talento. Irmão? Nós vamos que na parábola dos talentos, teve o que recebeu 5, ganhou mais 5. Eu que recebeu 2, ganhou mais 2, outro recebeu 1 e enterrou, né? Entendeu? Por isso que a gente tem que se colocar à disposição da obra, né, irmão? Para a gente ajudar. Às vezes não é o nosso dom, mas a gente tem habilidade. A gente tem aqui professoras, né? O irmão Sérgio, por sua administração, está nos ajudando com o talento dele. Então, cada um aqui tem também o seu talento, né? E também pode, numa necessidade, ajudar a igreja com suas habilidades, não é verdade? Por isso que a gente tem que se colocar em total disposição. Então, como que está aqui no gráfico que a gente vê aqui em cima na página 60? Talentos vem de Deus após o nascimento. Dons espirituais vem de Deus após o novo nascimento. Talentos naturais tocam na emoção das pessoas, como a música, né? O cantor canta ali, as pessoas se emocionam. Agora, os dons espirituais ministram ao espírito das pessoas, ou seja, espírito com espírito, né? Aí a gente já está falando do Espírito Santo ministrando ao nosso espírito, né? Aí é uma coisa espiritual, sobrenatural que vem de Deus. Talentos naturais desenvolve-se especialmente com muita disciplina. Dons espirituais se desenvolve especialmente pelo andar no Espírito. Foi que nem eu disse aos irmãos, né? Para os dons espirituais, Deus então agir através de nós, através dos dons, a gente precisa estar na presença de Deus. Então não é pelo nosso querer, mas é pelo nosso caminhar com Deus. A gente tem que entender isso, diferente, né, dos talentos naturais, que ali é um esforço nosso. A gente vai se capacitar para aquilo. E o dom espiritual, não. Você pode querer. Eu lembro, eu não vou lembrar o texto que é, mas lá em Atos teve um momento que alguém queria comprar lá o dom de expulsar demônios. Não sei se os irmãos lembram disso, eu não vou lembrar do texto. Queria comprar o dom, né? Não, isso a gente tem que estar andando com Deus, para que Deus nos capacite com dons. Não é assim, não é pela nossa força, pela nossa vontade, é pela santidade, por andar com Deus, por estar em oração. E também, irmãos, é importante sempre lembrar a comunhão com os irmãos, né? Andar em comunhão e em amor. Então, os irmãos entenderam a questão dos talentos naturais e dons espirituais? Tem alguma dúvida? Porque é uma questão sutil, né? Pode falar, irmão. Nesse último aqui, quando diz assim, na tabelinha aqui, os talentos naturais desenvolvem-se especialmente com muita disciplina. Aí, se a gente pegar o exemplo da música, por exemplo, aprender a tocar violão, vamos supor, a pessoa precisa ter muita disciplina para treinar, e ele consegue. A habilidade toca muito bem. Mas aqui nos dons espirituais se desenvolvem-se especialmente
somente pelo andar no Espírito, que é o que o irmão acabou de falar aí. Então, se não tiver uma entrega minha, uma disponibilidade, um querer constantemente, eu particularmente, filho, Deus me ajuda. Jesus, se é comigo, Pai. Oh, Deus, me ajuda nisso. Sozinha eu não consigo. Cada dia eu reconheço mais uma dependência de que sem Deus eu nada posso fazer. Então eu creio que é esse caminhar, né? Onde Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E é fato. Eu acho que é isso que a Espírito vai agregando. Ele precisa, né? E aí a gente vai descobrindo como que Deus trabalha na nossa vida, né? A gente não vê a capacidade da gente fazer, mas a gente entrega, sabe que todas as coisas vêm de Deus. Não é a gente, é Deus. Aí Ele nos capacita, né? Eu vou até confessar para os irmãos, eu tenho pouco estudo, eu tenho um vocabulário extenso, né? Não sei falar muitas palavras, umas 10. Mas aí quando eu estou dando aula, eu sei que vem de Deus, né? Que Ele me capacita para falar algumas palavras corretas, porque eu falo muitas palavras erradas. Então eu vejo a ação de Deus quando eu estou fazendo a obra, eu coloco à disposição. A gente se acha incapaz, mas quando a gente se coloca na dependência de Deus, a gente sabe que nada vem da gente. É só Deus. É só Deus. Então por isso que eu falo, irmãos, nós todos somos capazes. É só colocar total dependência de Deus que Ele trabalha. A gente não pode muito se apequinar, não vou conseguir. Não, é Deus que está à frente. Quando você tem essa confiança, essa fé, as coisas acontecem. Você sabe que não é de você, vem tudo de Deus, não é verdade? Amém. Vamos ler então, irmãos, 1 Coríntios 12, do 1 ao 14. Eu vou pedir para a irmã Girene estar lendo para a gente. 1 Coríntios 12, do verso 1 ao 14. Vamos ver que Deus então distribui os dons do Espírito através então de uma porção de dons para nós. 1 ao 14? Isso. Os dons espirituais. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente, a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós
Amém. O corpo, não, 14? 14. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Amém. Então nós podemos entender aí, né, a analogia aqui usada, porque todos nós, né, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós e Ele nos dá variados dons. Então também não tem, a gente tem que lembrar que é importante, irmãos, que nas igrejas como um todo, não tem um dom só para chamar de seu, né? Deus capacita com vários dons, né? Então são variáveis dons. Você pode não ter um dom, mas o seu irmão tem. Então aí um complementa o outro, né? Já pensou se todos nós tivéssemos um único dom? Por isso que a gente tem que lembrar que a gente não tem que só fixar em um único dom, e sim, Deus capacita com vários dons, né? É importante ressaltar isso. Então a gente viu que essa analogia do corpo, como é importante a gente andar em unidade, em amor, para que Deus derrame cada vez mais a porção do Espírito, os dons na nossa vida, para a gente então glorificar a Deus, para a gente então ajudar a fortalecer um ou outro, para que a igreja cresça cada vez mais. Agora, irmãos, nós vamos falar do tópico que está aí na página 60, a interdependência dos membros da igreja. O que será isso, interdependência? Os irmãos podem dizer? A interdependência, irmãos, é um precisar do outro. Nós precisamos um do outro. Nós somos total dependentes um do outro, interdependência. Então, quando a gente vê aqui, como eu falei, né, o cérebro, o coração, o pulmão, eles são interdependentes. Se um falhar, se um morrer, os outros morrem. E nós também. Se um de nós não tiver, o corpo não vai funcionar como deveria, né? A igreja, então, ela vai sofrer. Por isso, a gente sempre tem que ressaltar, né? A gente não pode viver isolado, né? Nós somos chamados para viver em comunhão. Então, como até a irmã Cleonice colocou aqui, né? Nós temos que estar em comunhão. Se a gente não estiver em comunhão, a gente não está obedecendo a palavra de Deus. Irmã Epitácio? É como uma brasa, se você tirar ela fora do Brasil, ela apaga. não apaga. Então nós precisamos, né? Tanto é que tem um texto lá em 2 Timóteo 3 que fala, né? Não deixando-nos de reunir como é costume de algum. Né? Para quê? Para a gente se ajuntar, se fortalecer, se corrigir, né? Orientar. É preciso estar nesta interdependência. Então, eu peço para os irmãos abrirem Romanos 12, 4. Aqui a gente vai ler para a gente Romanos 12, verso 4. A interdependência dos membros da igreja. Nós precisamos um do outro. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. E o 5 também, desculpa. Isso, o 4 e o 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, ninguém é autossuficiente, né? Nós precisamos um dos outros, né? Nós estamos ligados a um único corpo, onde o cabeça é Cristo, mas nem todos os membros têm a mesma função, como já foi bem falado aqui. Então, se você deixar de participar do corpo, então o corpo vai funcionar de uma forma que não vai andar perfeitamente. Não, se eu estiver errado, me corrija. Mas aqui não quer dizer que é o mesmo pensamento? Também. Também? Não, Também porque... tem mais.
Não, porque a gente está falando da interdependência, do né? Espírito de Deus. Sim. Qual é a função disso tudo que nós estamos vivendo? Então, É que Jesus foi preparar o quê? Uma igreja universal. sim. Então, nós temos que ter o mesmo pensamento. Sim. Qual é o pensamento? A salvação. Sim, quando nós lemos lá em Efésios 4, falou sobre isso, né? Um só batismo, um só pensamento. É só isso, porque assim, a gente, claro, que tudo se faz necessário dentro de uma denominação, tudo é importante, como o irmão falou, tudo é importante, mas qual o único pensamento do cristão? É promover a salvação, porque isso tudo um dia vai passar. Sim. Agora, as coisas do céu, não. Então, eu acredito que aqui ele está falando assim, tenha um único pensamento. Qual é o pensamento? O plano de salvação, o resgate. Porque foi para isso que Jesus veio. Ele curou, ele visitou. Mas não era a causa que ele veio aqui, porque muitas outras pessoas morreram na cruz. Mas ele morreu com uma finalidade de salvar a humanidade. Nós Porque às vezes a gente lê aqui, dá a impressão que está associado a obras corriqueiras dentro de uma denominação, mas a gente está falando de um único só pensamento, que é a salvação. Sim, mas aqui também ele está colocando um pouco na questão da comunhão do corpo, para andar em união, porque o texto falou em união e em amor. Todos né? com o mesmo pensamento. O mesmo pensamento, tem que ser caminhando o mesmo pensamento. Isso, o mesmo pensamento. Isso. Né? Como a gente vê lá em Atos, todos tinham tudo em comum. Né? Então é tudo, é o mesmo pensamento, é a mesma ideia, né? O mesmo andar, o mesmo caminhar em santidade, a mesma comunhão, um esperando o outro, né? um considerando o outro superior. Né? É um conjunto de... Qual que nem Pedro fala, que ali os apóstolos, eles estavam no mesmo pensamento, só de pregar o Evangelho. O mesmo pensamento. E o que vier depois, isso é lucro também. Mas só que nunca só pensamento. Todos juntos pensando como vamos resgatar almas para Jesus. Mas eu já passo a palavra. É importante lembrar, irmão, que esse pensamento, ele é o quê? Ele é dentro e ele é fora. A gente tem que se fortalecer aqui dentro para a gente poder levar a mensagem lá fora. Então, é todo um contexto, né? Um só pensamento, mas também que a gente tem que lembrar da necessidade da gente estar em amor um com o outro. Todos caminhando juntos. Os dois estão super certos, porque se não há o mesmo pensamento, há divisão. Se há divisão, como é que o Espírito Santo vai se manifestar? Como é que ele vai ganhar espaço? Então tudo começa no pensamento, na ideia, no entender a palavra, para que o Senhor derrame os dons sobre a igreja. Porque como que vai ter dons do Espírito Santo se o Espírito Santo está sendo apagado por conta de não ter o mesmo pensamento de divisão? Se não tiver amor, Paulo fala assim no texto, né? Não adianta nós falarmos a língua dos anjos, profetizar. Se não tiver amor, de nada adianta. Então, se a gente não pregar o amor aqui, a unidade aqui, a gente vai sair para fora e não vai ter poder na nossa palavra através do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente não praticou aqui dentro. Mas Coríntios 12, acho que é o último versículo, se eu não me engano, o versículo 31, ele fala isso, que ele deseja que a igreja todas as sortes de dons e incentiva os irmãos a buscar os dons. Só que ele fala assim, mas há algo mais importante, há algo superior. Aí ele começa 1 Coríntios 13, que é o quê? O amor. Porque de tudo isso, o que vai ter no céu, porque paciência, essas coisas, tudo vai passar. Tudo vai passar, mas o amor vai permanecer. Então a gente deve sim buscar os dons, como a irmã Angelene falou, andando na caminhada com Deus. Mas sem amor, isso não é dom, isso é força do braço. Não tem, não existe. Por isso que eu até falei do que a gente ia falar do amor, que a gente vai até entrar nesse tópico agora. Sem amor, irmãos,
nós não temos o poder do Espírito Santo para atuar em nada. Vai ser como a irmã disse, vai ser na força do braço, do nosso querer. Mas se a gente não andar em amor, em união, a gente vai ficar restringido. O Espírito não vai poder atuar em nós, porque nós não permitimos isso, porque nós não amamos. Então vamos entrar nesse texto, o exercício do amor fraternal, a característica do amor. Eu vou pedir para o irmão Patrick ler para a gente 1 João 4, do versos 7 ao 21. Vamos ver então o exercício do amor fraternal, a característica do amor. Porque o amor, irmãos, é fundamental, como a gente falou agora, para o andamento dos dons espirituais, né? Então a gente nos fortalece em amor aqui dentro e a gente leva o amor lá para fora. Até porque, irmãos, se a gente levar uma palavra de amor lá fora, a pessoa vier para a nossa igreja e ela não vê esse amor aqui, você acha que ela vai ficar? Ela vai falar que a gente pregou a mentira lá fora. Não é verdade? Patrick, lê para a gente. Do 7 ao 21. 1 João 7 ao 21. 1 João vai assim. Não é o Evangelho de João? Ah, tá, obrigada. Vou ver o fato. Obrigado. Agora acendeu a luz. Pode ler. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós, aperfeiçoado. Nisso, conhecemos que permaneceremos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo não tenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem entende não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém. Viu, irmãos? É por isso que aqui nesse estudo foi colocada essa questão do amor, que a gente falou que vai falar sobre isso. Porque isso é de total importância quando nós estamos falando dos dons. Quando os irmãos verem as próximas aulas, as 3 próximas aulas, lembre-se desse texto, que Deus é amor. E ele fala no texto aqui que se a gente disser que ama a Deus e odiar o nosso irmão, nós somos mentirosos. Por isso que quando nós levarmos a palavra lá fora, aquela pessoa que vier aqui, ela tem que ver isso em nós. Esta verdade que a gente pregou lá fora. Nós falamos do amor de Deus, mas a gente fala que a gente se ama, e a pessoa chegar aqui e ela não vê isso, vai ser eficaz. Então por isso que a gente se prepara aqui, se fortalece em unidade,
e em amor, né? Sem hipocrisia, como Paulo fala, né? Um amor sem hipocrisia, ou seja, a gente tem, sim, irmãos, é uma escolha, não é uma emoção o amor. O amor é uma escolha. A gente tem que escolher amar os nossos irmãos, mesmo que a gente vê as diferenças, como a gente fala, né, os defeitos, né? Tem outra palavra que as pessoas não querem usar mais defeitos, mas diferenças, essas coisas, né? Mas eu acho bom falar defeito mesmo. E então a gente aprender a conviver com esses irmãos, mesmo com os defeitos deles, escolher amar, porque todos nós temos defeitos. Aí nós escolhemos amar, a gente entende então quem é o irmão, e ali a gente fala, não, eu escolho amar esse irmão e tiro qualquer coisa do meu coração contra esse irmão. Porque se tiver qualquer coisa no coração, isso nos impede dos dons de Deus agir em nossa vida. Então a gente tem que tirar tudo isso. Então, a característica do amor, a letra A, mútuo, evidenciando duas vezes no versículo através da expressão uns aos outros. Tem vários textos na Bíblia que diz uns aos outros, amai uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, mas tem tantos versículos que sim, a gente tem que aprender a viver em amor com os irmãos. Eu vou pedir, irmão Juscelino? Essa questão do amor, é tão importante, porque quando a gente fala que ama o nosso irmão, até quando a gente ama ele? Até ele pisar no nosso carro? Quem tem carro, não? Tem que suportar, né? Tem que suportar. Aí está o problema. Ó, que nem a finada Luísa, a esposa do pastor Júlio, lembra dela? Não sei se o irmão estava na aula que ela deu. Ela até usou aquele suporte ali. Ela falou, imagina aquele suporte, a caixa é maior. Olha o suporte tendo que segurar, e é mais ou menos isso o amor. Você tem que suportar algo até grande que você fala assim, não sei como eu vou conseguir. Mas você tem que aprender a suportar o irmão com todas as indiferenças. Porque tem coisa que você fala assim, não é conivente a palavra, mas você tem que aprender a suportar, porque talvez é o seu ponto de vista. Aí vamos chamar aqui para o nosso exemplo, que eu falo, eu e você, porque nós estamos aqui há tanto tempo. Por que nós estamos aqui há tanto tempo? Porque tem muitos que saíram daqui, não saíram por essa porta. Saíram por essa porta porque naquela hora eu estou tentando dizer o seguinte, saíram pela porta dos fundos. Então, a maioria fora dos caminhos. Exatamente. E não voltam aqui, nem para fazer uma visita. Nem para fazer uma visita. Por quê? Que amor é esse? Que muitas vezes chegaram aqui na frente e declararam amor e tudo mais. Mas cadê? O amor é demonstrado, né, irmão? O amor é demonstrado. É demonstrado de várias formas. O amor é demonstrado de várias formas. Uma delas, que eu acho muito interessante, é no gesto. Não adianta você só falar. Assim, não falar. Quem não fala? Agora, o gesto que você tem de ir lá e atender o irmão, no incorporado, você está mostrando o amor. Você nem precisa falar. Você lembra também quando o Leandro quis lavar o pé do pastor? No meio do culto, lavar o pé do pastor Leandro, Josi. Ele entrou por aquela porta com a bacia e falou, pastor, um segurando a cadeira, senta aí que eu quero lavar os seus pés. O pastor sai daqui. Porque o pastor sabia. E esse amor é como se fosse, a gente olha também um amor fraternal, um amor entre irmãos. A gente ali briga, discute com o nosso irmão ali de sangue, e rapidamente a gente vai lá, conversa e fica tudo bem. É assim na casa do Senhor. Vai haver desentendimento entre nós, mas nós temos que nos acertar. Porque é necessário, como eu disse até no texto, não dá nem para deixar para outro dia. Se der para fazer no mesmo dia, mas já vai de coração, porque a gente tem que pedir para Deus, que a gente é falha, a gente é ser humano. Fala, Senhor, tira qualquer
mágoa, qualquer sentimento do meu coração, eu vou ali falar perdão para o meu irmão, mesmo não interessa se eu estou certo ou estou errado, eu vou ali pedir perdão, entendeu? E não alimente nada no coração. E a gente já vai armado, né? Tipo assim, como se eu fosse a certinha, vou lá só conscientizar que a outra pessoa está errada. Não. Né? A gente não tem esse costume. Tipo assim, eu estou certo, só vou mostrar para ela que eu sou humilde, estou aqui para provar que ela que está errada. Aí já foi no propósito errado. A gente não faz isso. Mas a gente já tem Mas que... está errado. A gente já tem que orar, por isso que a gente já tem que ir orando, né? Senhor, tira qualquer soberba, arrogância ou qualquer coisa que está nutrindo dentro do meu coração, porque a gente é falho mesmo. Não adianta a gente ser vivo em hipocrisia. Por isso tudo é o quê? É você se colocar em amar, né? Amor é uma escolha. Você fala, eu vou amar meu irmão e não importa o que aconteça, eu não vou nutrir nada no meu coração. Por exemplo, como irmão Fernando? Já é A falta de amor do irmão aqui. A falta de amor do irmão Reginaldo. Irmãos, para a gente só terminar aqui, exercitar os seus dons somente poderá fazer de modo legítimo se tiver amor. Olha como é importante, vou repetir. Ao exercitar seus dons, somente pode fazê-lo de modo legítimo se tiver amor. Pois se não tiver amor, de nada será. Como eu falei no texto de 1 Coríntios 13. Enquanto exercitamos os nossos dons, devemos também demonstrar o nosso amor aos pecadores incrédulos, para que sejam convencidos, sequentemente salvos. Por isso que eu lembrei que nós, que a irmã Cleonice falou, nós somos um testemunho vivo, né? Não somente da nossa palavra, mas das ações. A irmã colocou isso aqui muito bem. Então, quando aquela pessoa que a gente evangelizar vir para cá, ela tem que ver, sentir este amor em nós. Então, por isso que é importante. Irmão, e não podemos esquecer que quando for falar de algum assunto, tem que levar mais uma ou duas pessoas para testemunha, porque senão pode virar o contrário da palavra. O irmão Reginaldo está nos colocando aqui, porque quando você tiver que resolver qualquer situação com o seu irmão, leve uma ou duas testemunhas, né? Porque se você conversar diretamente, aí um vai falar uma coisa, outro vai falar outra, se entenderem, né? Então a Bíblia nos orienta, né? Tem 4 diários, Chama o seu povo de Irmã? Eu acho de suma importância, de base, de alicerce, esse encontro aqui, a escola bíblica dominical. As reuniões que fazemos antes de ir para a rua evangelizar, na cozinha, né, velho? Às vezes, olha, vai ser assim, vai acontecer isso, esse colheito que vai levar esse, vamos para tal lugar, definições que vamos fazer. E essa base aqui, não, eu penso assim, pastor, lembrar sempre, não, eu culto à noite, que as pessoas venham para a escola bíblica dominical. Nós que estamos vivos, que deixamos, seja pensar o que deixou para trás para estar aqui agora de manhã, meu Deus, como? Né? Deixa aí um parêntese isso. Houve um esforço, que outros também se esforcem para vir, porque essa base é importante, né? Para que lá fora os outros vejam como essa igreja realmente. Amém. Isso mesmo. Irmãos, vamos só ler 2 textos aqui que falam sobre a expressão da soberania de Deus quando a gente fala sobre os dons. Os dons vêm de Deus, como nós já falamos, não vêm de nós, né? Conforme a soberania de Deus distribuir então no corpo, né? Nos membros da igreja, conforme a necessidade, como Deus então entende que tem que ser. Eu vou pedir para a irmã Adriana ler para a gente Romanos 12, do 3, versículo 3 a 6. Romanos 12, de 3 a 6. Isso. O devido uso de dons espirituais. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Até o 6, né? Isso. Nós vimos aqui, né, irmãos? Então, a soberania de Deus ao distribuir os dons, né? Segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Então, tudo vem de Deus, né? Não vem da nossa força ou do nosso querer. Vamos ler aqui, então, Deus, Filho, que edifica a igreja, Efésios 4, vamos pedir para a irmã Gilene ler, do 7 ao 12. E aí a gente lê a conclusão, tá? A soberania de Deus. Do 7 ao 12. Isso. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Até o 7. Do 7 ao 12. Que significa? Ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém. Então nós vimos, né, através do sacrifício do Senhor Jesus, então, através desse sacrifício, a igreja recebeu os dons e hoje nós podemos, então, utilizar esses dons para o pleno crescimento da igreja, para glorificar a Deus. Ana, peço para que abaixe. Tawane, baixa para mim, fazendo favor. Aliás, desliga, né? Vamos ler a conclusão? Irmã Ana, você lê para a gente a conclusão da nossa aula? Para ser revista? Quer você lê para a gente? Gostaria de concluir essa lição lembrando a cada um de nós que, enquanto exercitamos os dons espirituais, devemos levar em conta esses 3 princípios: da interdependência dos membros, do amor fraternal e da soberania de Deus, bem como os propósitos para os quais eles foram doados, a saber, o serviço a Deus, visando a sua glória, e aos homens, visando a edificação dos irmãos e a salvação de pecadores. Amém. A aplicação diz assim, ó: qualquer uso dos dons do Espírito Santo sem levar em conta os princípios e os propósitos é contrário na natureza deles. Por isso somos exortados aqui a fazermos as coisas do jeito de Deus, e assim tudo quanto fazemos seremos bem-sucedidos. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a todos. Pastor? Irmãos, graças a Deus foi uma boa aula. Eu tenho certeza que aqui embaixo os irmãos também aprenderam bastante. Eu lá em cima foi uma aula bem produtiva, graças a Deus. Né? Foi muito bom poder conversar com os irmãos, entender um pouco sobre a situação deles. Queridos, hoje à noite, às 19 horas, temos culto aqui de louvor e adoração a Deus.
Tá? Teremos provavelmente a apresentação de uma criança hoje. Tá? Estou conversando com os pais, espero que eles estejam aqui para que isso aconteça. Nós teremos também uma singela homenagem aos nossos diáconos hoje à noite. Tá? É um tempinho bem, eu vou encaixar ali na ordem de culto, tá? Para os irmãos, uma homenagem. Hoje é o segundo domingo do mês de novembro, então se faz lembrar o dia do Diácono Batista, tá? O segundo domingo do mês de novembro. E vamos levantar, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Muito bem. Está calor. É difícil de raciocinar. É difícil. O cofrinho. Para você que não pegou, é por família. Tá? É por família. Se você vier aqui à mesa e não tiver o seu, imagino que deva ter para repor. Deve ter mais? A irmã Cíntia vai embora? Vai embora? Então, provavelmente, se não tiver aqui, quando você vier buscar, a irmã vai providenciar mais um para você. Tá? Pastor, mas não tem mais cofrinho. Tá? A irmã, de repente, pode haver provisão um cofrinho em casa, não há problema nenhum. Bom, não há problema nenhum. Mas se tem aqui, você pode pegar no seu. Tá? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai Santo e Poderoso é o Senhor, Deus digno de honra e glória. Obrigado, Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu de estudar a Tua Palavra. E hoje nós falamos sobre um assunto tão importante que é sobre os dons. Assunto esse primordial para a Tua Igreja. E saber que foi o Senhor que nos deu os dons para o andamento, para o aperfeiçoamento da Tua casa, meu Pai, da Tua Igreja. Agora nos despeça em paz aos nossos lares, nos dê uma tarde gostosa na Tua santa presença e peço a Deus, em nome de Jesus, ameniza, Deus amado, este calor. Nos dê, Pai, o refrigério que tanto precisamos, meu Pai. Porque tem irmãos que passam mal com a sua pressão, com a sua saúde. Deus, tenha misericórdia de nós. Obrigado, Jesus. Abençoa a tua igreja. Abençoa também os irmãos que vão a campo fazer o evangelismo. Que esses irmãos estejam debaixo da tua graça, da tua direção, em que teu Santo Espírito esteja conduzindo, ó Pai. Amém. Obrigado, Jesus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.